Olá, hoje nós estamos vivendo uma semana com 2 dias muito especiais. Hoje é quinta-feira, é a última quinta-feira que marcou a história de Jesus, que foi a quinta-feira da Páscoa. Do outro lado está outra festa que se comemora, que é a Semana da Paixão. Amanhã é sexta-feira da Paixão. O que eu quero dizer nessa fala de hoje, primeiro, que é como se eu abrisse um parêntese. É apenas como se, porque não é um parêntese. Eu venho falando de ciência, religião, medicina e tem tudo a ver. Hoje eu vou falar também de medicina. No final dessa fala, eu vou mencionar coisas da medicina. Mas eu queria levantar, para nosso esclarecimento, uma questão. Qual a relação que há entre Páscoa e paixão de Cristo? Seria interessante a gente lembrar bem o que significam essas duas palavras. A palavra Páscoa é uma palavra hebraica que seu significado último é passagem. Ou seja, ir de um lugar para outro lugar. Ir de um repartimento para fora dele. Isso é Páscoa. A outra é paixão. Paixão é uma palavra que vem do latim, que na sua origem significava passamento, sofrimento, paixão. Não é nada de se apaixonar por uma pessoa. É outra palavra. A palavra Páscoa acabou, ou é uma palavra própria dos judeus, porque comemora a passagem deles da escravidão do Egito para a libertação, para a liberdade da Canaã prometida. A paixão de Cristo, em última análise, é a passagem da sentença de morte, de sofrimento, até piores do que do Egito, para a redenção, para a salvação da vida, para a salvação do planeta. Se você perguntar qual é a relação que há entre paixão e Páscoa, se perguntar para um judeu, ele sumariamente vai responder: não há qualquer relação. E é bom a gente lembrar que a Páscoa é uma semana, é uma festa judaica. A Páscoa não é uma festa do cristianismo. Assim como a paixão, a chamada Semana Santa, falo esse termo só para compreender, porque não tem Semana Santa e Semana Ímpia, ou Semana Pecadora. Cada semana é uma semana. O que marcou nela, sim, é que merece a compreensão e que merece respeito. Então, para o judeu, a Páscoa é uma festa, é uma conquista, é uma comemoração que passou a fazer parte da religião, porque Israel, no mesmo momento da Páscoa, foi constituído por Deus como uma nação. Isso é Páscoa. Os judeus não consideram Jesus Cristo como o Cristo, o Messias que eles esperavam. Jesus, para eles, não foi isto que os cristãos dizem ser. Não é o Deus encarnado, não é o Salvador, não é o Redentor. Para eles, como eles chegaram a dizer, Jesus era simplesmente o filho do carpinteiro. Não vamos entrar nessa questão da natureza de Jesus agora,
Por dois motivos. O primeiro é que nós não compreendemos nem mesmo a nossa natureza. Nenhum de nós sabe definir exatamente por que viemos e como viemos à existência, a não ser aquele pouco que a embriologia nos ajuda a entender. Mas é muito pouco. Assim que, para um judeu, Páscoa é uma festa nacional. Páscoa não tem a ver com ovos, até porque, que eu saiba, coelhos não botam. Na classificação zoológica, coelho é um animal ovíparo. O que significa isso? Melhor, coelho é um animal ovovivíparo. Isso significa, é um animal cuja fêmea tem óvulos, mas elas não expelem os óvulos. Elas expelem o concepto. Ao passo que a galinha é um animal ovíparo. Ela não expele o concepto. Ela expele um ovo. E uma vez rompida a casca do ovo, sai o concepto. As aves, em geral, são assim. Então, não há qualquer fundamento se usar coelho, ovos de Páscoa, nada a ver. Muito menos bacalhau. Quando se comemora a Semana Santa e a Sexta-feira da Paixão, também é quase um culto ao bacalhau. Na Bíblia não tem isso. Na verdade, na Bíblia não tem sequer a palavra bacalhau. A Bíblia fala de peixe, sim. Mas a Páscoa era comemorada com um cabrito ou com um cordeiro. Não tinha peixe, não tinha coelho. Os judeus não comem coelho, porque, de acordo com a Bíblia, coelho é um animal impuro, imundo, que não é para comer. Então, esta seria a argumentação de um judeu. Um cristão diria que a Páscoa perderia todo o seu sentido. Ela ficaria vazia de significado se não tivesse a paixão de Cristo. E é interessante a gente trabalhar com essa analogia, porque a Páscoa significou a libertação do cativeiro, da morte que os judeus enfrentavam cada dia no Egito. A paixão de Jesus, o sofrimento de Jesus, significa a libertação da morte que os cristãos, que a humanidade atual enfrenta todos os dias. O que há de comum, então? Existe um denominador comum que está acima da concepção de um judeu e da concepção de um cristão? Sim, existe. Qual é o denominador comum? Sangue. Para que os judeus não perecessem naquela famosa noite da 10ª praga que se abateu sobre o Egito, era necessário passar sangue no portal da casa. A semana da paixão, a semana do sofrimento, a Semana Santa, ela culminou-se com sangue. Jesus teve que verter sangue. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Por outro lado, o que há no sangue de tão importante? Mais uma vez, recorrendo à Bíblia. Está lá no capítulo 9 do Gênesis, melhor, no capítulo 11, que a vida está no sangue. Como é que é isso da vida estar no sangue? Começa por ver a singularidade do sangue. O sangue é o órgão
líquido do corpo. Músculo é sólido, coração é sólido, rins são sólidos, o sangue é líquido. O que é ser um órgão líquido? Muito bem. O sangue é composto por, em números redondos, 40% de elemento sólido e 60% de alimento líquido de água. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o rim, por exemplo, ele é indispensável à vida. As funções dele são indispensáveis. Apesar de, numa insuficiência renal completa, um aparelho que produza uma hemodiálise substitua a função do rim. O coração, durante uma cirurgia ou durante uma necessidade maior, ele pode provisoriamente ter funções substituídas por aquele que a gente chama de marca-passo. Os pulmões, uma pessoa pode respirar durante algum tempo com um respirador mecânico. Não há substituto para o sangue. Há substituto para o líquido, para manter a pressão arterial, até mesmo para veicular alguns produtos, mas sem sangue absoluto, a vida não existe. Você está falando isso porque você é médico? Não. Veja a grandeza do sangue. Você extrai uma unha porque estava com defeito, porque tropeçou, machucou, extrai a unha. É uma dor enorme que a pessoa que extrai uma unha vai ter. Então, o que é que se faz? Passa-se um comprimido, ou uma injeção, ou gotas. A pessoa toma esse remédio. Ao tomar o remédio pela boca, ele vai para o estômago. Do estômago é absorvido pelo sangue. Depois é que ele vai aliviar a dor. Isso duraria, em média, aí, uns 30 minutos. A dor é lá na ponta do dedão do pé. Você põe o remédio na boca. Como é que ele chega lá? Chega lá porque o sangue é o veículo que percorre todas as vias, todas as avenidas do corpo e chega naquele último lugar. Guarda bem isso. E quando o remédio é intramuscular, é na veia, a mesma coisa. Primeiro vai para o sangue. Não existe tratamento medicamentoso que não passe pelo sangue. Daí a importância do sangue. Na Páscoa, o sangue era condição sine qua non. Quem não passou o sangue, perdeu seu filho primogênito. Na paixão de Cristo, aquilo que fez dele o resgatador da vida humana foi o fato dele ter vertido seu sangue. E fato curioso é, a morte de cruz não sangra. O indivíduo morre por asfixia. Portanto, Jesus não teria sangrado. Entretanto, o relato diz que um soldado traspassou seu tórax e de lá saiu sangue misturado com água. Então, foi preciso verter sangue. A analogia é perfeita em que, sem sangue, não havia redenção dos judeus. Sem sangue, não há redenção da humanidade. Sangue, vida. Assim como o sangue leva os nutrientes, citei o exemplo do remédio, mas é assim com qualquer nutriente. Com o feijão que você come, com o arroz que você come, com o queijo, com a batata, com tudo que você come.
Tudo tem que primeiro passar no sangue para chegar a cada célula. Porque o homem que se adoece daquela dor lá na ponta do dedão do pé, ele adoece como um todo. Não é o dedo do pé que está doente. É um homem que tem uma doença no dedo do pé. Há uma diferença enorme. A diferença está em que todo o corpo está comprometido. O que Jesus fez foi, num processo metafísico, levar vida, como o sangue leva vida, a todos os rincões, a todos os recônditos da alma humana. Leva isso a sério. Procura conhecer sobre isso. Assim como eu estou à disposição para partilhar, discutir temas de saúde, diria temas médicos, estou à disposição para discutir esses temas. Vou repetir o número do meu telefone para esses assuntos. 995 25 9659. Estou à sua disposição. Um grande abraço.